Resistência Podcast. Aqui você tem entrevistas exclusivas, convidados especiais, discussões de artigos e muito mais sobre todo o esporte de endurance, natação, ciclismo, corrida e triatlon. Apresentação, professor Sandro Rodrigues e Marcela Margato. Chega mais e fique à vontade. Salve, salve amigos do Resistência Podcast. Estamos de volta para mais um episódio da quarta temporada. Eu sei que essa é a abertura clássica, porque todos os episódios são especiais, os convidados são especiais, mas esse eu juro que é mais que especial. Por quê? Pelo formato também. Nós estamos num estúdio profissional, né? Isso deve acontecer em alguns episódios deste ano, desta temporada, aproveitar essa excelência, aproveitar os convidados de honra que vêm para a pós-graduação do Instituto Valorize, né? Haja vista que estamos fardados aqui de Instituto Valorize e de Resistência Podcast na cabeça, assim, com o bonezinho. Então vamos aproveitar também o convidado, o conteúdo e a excelência desse estúdio que deve acontecer também com todos os professores que vierem lecionar, que vierem dar sua aula. E hoje um convidado mais que especial, um amigo, um profissional que eu admiro demais. Nós estamos aqui, espero que ele não enjoe da minha cara, porque nós estamos juntos aqui desde as 9 da manhã, são 5h40 da tarde, após a aula, mas não dá para não falar de uma aula tão mágica, que foi um marco para os esportes de endurance do país, né? Porque nós estamos na terceira turma da pós-graduação em endurance do Instituto Valorize, mais de 800 alunos já usufruindo dessa pós-graduação, se especializando e mudando de nível. E o Guilherme abriu, né? Professor doutor Guilherme de Agostinho, que já é convidado de honra, já tem cadeira cativa, eu acho que ele já tem umas 2, 3 participações, não sei se é a terceira ou a quarta no Resistência Podcast, mas desta vez, Gui, muito bem-vindo, prazer falar contigo e a ideia é a gente falar um pouquinho sobre a aula. Então, se apresenta para o pessoal que não conhece, fala um pouquinho de você brevemente e já fala o título sobre o que foi a aula que você falou para os nossos alunos espalhados pelo mundo afora. Ok, então, mais uma vez agradeço aí, né, poder participar desse grupo fenomenal aí que você conseguiu montar de professores. Eu sou professor da Faculdade de Educação Física, né, da Universidade Federal de Uberlândia. Trabalho com treinamento de alto desempenho, de ciclismo, corrida de rua e montanha, triatlon, né, e fiz meu mestrado aqui na Federal de São Carlos, né, em Fisiologia, meu doutorado em Bioquímica, né, e trabalho aí na prática hoje também, né, além das disciplinas que eu leciono, como treinador de esportes de endurance. E na pós-graduação, tive a oportunidade, né, de assumir a disciplina que eu gosto muito, que é a disciplina de testes, medidas e avaliação, para dar todo o direcionamento, vamos dizer assim, à prescrição do treinamento. Muito legal, Gui. E assim, uma coisa que é interessante porque assim, a gente vai falar sobre a mesma coisa, mas creio de uma maneira mais simplificada, porque a galera que estava com a gente o dia todo aqui são profissionais da área, né, Gui? São pessoas formadas que querem se especializar, médicos, fisioterapeutas, profissionais de educação física, nutricionistas e até outras pessoas que têm outras áreas, mas são aficionados, também podem fazer parte da pós-graduação. Então foi um linguajar mais técnico, quem sabe você que está nos ouvindo e nos vendo aqui também pode fazer matrícula para pós-graduação, mas a gente vai tentar simplificar o mesmo conteúdo, porque no podcast também tem muitos atletas, Gui, que nos ouvem e nos veem aqui, né, no podcast. Então a essência da temática é a mesma, mas também para trazer a luz ao leigo da área técnica, né, Gui? Eu acho que a essência, se tivesse que resumir em uma palavra ou do que a gente fez aqui, ou numa frase, seria medir o desempenho pelo desempenho. Essa foi a mística da aula, a palavra que nós usamos. Explica isso, tanto um pouco mais técnico, mas simplificando para o atleta de ciclismo, de corrida ou de triatlon, um entusiasmo do Resistência Podcast que nos ouve aqui. Exato, é uma questão importante, porque vamos pensar o seguinte, nós usamos a disciplina para avaliar o desempenho. Eu quero saber como o meu atleta está desempenhando. Tem várias maneiras que eu posso testar o meu atleta e várias medidas que eu posso fazer. Eu posso medir o lactato, eu posso medir o VO2, eu posso medir a velocidade X de corrida. Mas, na prática, o que realmente
interessa muito medir, estou falando lá prática mesmo, durante uma prova, né? É o desempenho. Por quê? Porque todas essas variáveis estão dentro do desempenho. Então, quando eu avalio o RP de um atleta nos 10 quilômetros, ali eu estou avaliando o conjunto de VO2, de limiar, de economia de corrida, de durabilidade, ok? Então, e esse 10 quilômetros, eu consigo usar esse desempenho para predizer melhor o 15, os 20, os 30, os 42, por exemplo. Então, quando eu falo de avaliar o desempenho pelo desempenho, eu quero ver o desempenho numa prova e aí eu uso o resultado de outras provas para ver isso daí. Sensacional, Gui. Um ponto interessante também, para não criar rusgas, né? Que assim, nós somos pesquisadores, nós dois somos doutores, você é de uma universidade federal, então nós não temos nada contra essas variáveis ou essas métricas, o lactato, o VO2, os limiares metabólicos, muito pelo contrário. Nós estudamos muito isso, né, Gui? O seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doc, tem tudo a ver com isso. Os convidados que já passaram aqui pelo Resistência Podcast tratam muito, mas muitas vezes cria um estigma, um paradigma que, às vezes, o que se faz fora disso não presta e não é nada disso. Muitas vezes, o custo é muito mais barato, né? Ou até sem custo e pode entregar a mesma excelência para a gente montar o programa de treinamentos do atleta amador ou do atleta profissional. Não é isso, Gui? Exato. E eu acho que é daí que vem a necessidade, porque, querendo ou não, essa linha, vamos dizer assim, do desempenho pelo desempenho, ela não foi criada pelo Guilherme, pelo Sandro e nem por ninguém. Nada mais é do que uma aplicação de um conhecimento científico que existe, com diversas publicações pelo mundo, de vários laboratórios diferentes, que nada mais do que democratizam o conhecimento e facilitam o acesso à aplicação desse conhecimento, fazendo pesquisas onde eles correlacionam os resultados fisiológicos de limiar, de VO2 e de outras variáveis, com resultados práticos de corrida, sem usar nenhuma dessas variáveis diretas. Para quê? Para justamente facilitar a vida do atleta, facilitar a vida do treinador e diminuir os custos. Então, uma avaliação de limiar, de VO2, é lógico que ela é excelente, mas ela tem um custo que não dá para eu, o Sandro ou qualquer outro treinador, usar em todos os atletas que ele treina. Então, o que a gente faz? Escolhe melhores testes de desempenho e usa esses testes para avaliar o desempenho. Mas, logicamente, se todos nós tivéssemos dinheiro sem problema nenhum para ficar usando, seria espetacular que toda medida do desempenho ainda viesse acompanhada de uma medida fisiológica. Mas a gente sabe que não é a realidade, principalmente socioeconômica aí, nossa, do Brasil e dos nossos treinadores. Perfeito, Gui. Muitas vezes, né, os pesquisadores aí renomados, ou nós mesmos, quando vestimos o chapéu de cientista, de pesquisador, já talhamos esse caminho, né? Já abrimos esse caminho. Então, quando a gente usa esses testes pelo desempenho, a gente tem toda a bagagem dos limiares fisiológicos, dos domínios de intensidade, né? Então, fala um pouco disso, Gui, e retrocedendo. Pega o atleta que não tem conceito, explica brevemente o que são os domínios de intensidade numa linguagem bem simples, para depois você fazer esse tipo de analogia que a gente usa todo esse caminho trilhado pelos pesquisadores para fazer ciência de forma mais simplificada, né, Gui? Exato. Então, muito bem colocado isso e pelo seguinte, vamos lá. Quando a gente fala de domínios de intensidade ou zonas de intensidade, quer dizer que existe uma zona de intensidade que causa um tipo de estresse, uma outra zona de intensidade que causa outro tipo de estresse e esse estresse vai gerar aquela adaptação que a gente quer no treinamento. Melhorar a resistência, melhorar a velocidade, né? Melhorar a economia, seja lá o que for. Bom,
Quando a gente quer criar as zonas mais precisas que existem, nós temos que usar um teste que é o ergoespirômetro e fazer a análise dos gases. Olha que uma coisa interessante que poucos sabem aqui. Quando eu uso o lactímetro para determinar zonas de treinamento, eu já não estou medindo exatamente a zona de treinamento, eu estou predizendo a zona de treinamento. Porque só tem uma maneira específica de fazer isso, que é por cinética de oxigênio. Eu tenho que ter um ergoespirômetro, que é uma fortuna, vamos dizer assim. Imagino eu que hoje o mais barato é isso, já na casa de 100 mil reais, daí para mais. Tá? Então esse é um ponto importante. Mas por que é interessante criar zonas de treinamento? Primeiro, para organizar melhor o treinamento e dizer para o atleta que, vou falar aqui, abaixo do limiar 1, que é o que seria o limite ali da primeira zona, né? É para fazer treinos de rodagem ou treino de recuperação e assim por diante. Entre limiares 1 e 2, seria a segunda zona de treinamento, chamada de domínio pesado. E aí já são zonas entre limiares, mas daqui a pouco eu vou dar um dado importante. Depois, maior que o limiar 2, seria a zona severa. É uma zona onde aquela intensidade mantida durante um certo tempo obrigatoriamente atinge VO2 máximo. E aí tem uma intensidade que é tão grande que a gente entra em exaustão rápido e não dá tempo de atingir VO2 máximo, que seria as zonas de sprint, por exemplo. Mas olha que interessante. Quando eu pego a zona 2 e pego o piso dela, menor intensidade, ou pego o teto, maior intensidade, limiar 1, limiar 2, olha só, limiar 1 se correlaciona fortemente com o pace da maratona. Limiar 2 se correlaciona fortemente com o pace dos 5.000. Agora, olha só, qualquer pace que eu escolher treinar entre a V5000 e a V42, eu estou na zona 2. Então, essa precisão toda de zona, se eu usar essa aparelhagem toda, ela é reduzida, não é a precisão é reduzida, mas a facilidade de obtenção da zona é facilitada se eu sei do meu atleta qual é o RP dele de 5.000 e qual é o RP do 42. Ah, mas eu não vou colocar um atleta para fazer 42. Não, se ele já tem, porque ele já fez, ótimo. Se não tem, faz a predição. Eu consigo pelos 5.000 e mais um teste de 3.000, ou de 1.000, ou de 10.000, com 2 testes, eu predizo com grande acerto, com grande sensibilidade, a V-maratona. E aí eu uso a V5000, teto da zona 2, a V-maratona, teto da zona 1, ou seja, abaixo da V-maratona, mais lento que a V-maratona, é a zona 1. Entre a V-maratona e a V5000, é a zona 2. E maior que a V5000, é a zona 3. Pronto, determinei as 3 zonas de treinamento reais e não precisei, vamos dizer assim, da velocidade determinada por um consumo de oxigênio, ou por um lactato, por exemplo. É lógico que esses 2 seriam mais precisos, mas você não monta treino numa velocidade só. Se a sua V5000 média é 4 por quilômetro, você vai fazer treinos intervalados, você não vai ficar só no 4 por quilômetro. Você vai fazer um treino a 3,55, a 3,50, ou a 3,45, porque esse treino pode ser de 400, pode ser de 1 quilômetro, pode ser de 200. Então essa precisão, ela não precisa ser tanta assim. Aliás, né, Gui, nós falamos, você que se interessou, que é da área, você também já pode entrar na nossa pós-graduação, que está começando aí, entender mais profundamente esses dados. Aqui a gente está simplificando, mas uma coisa que a gente falou, né, Gui, às vezes a gente inverte as coisas, né? Os limiares metabólicos, os valores fisiológicos, eles passam nesse modelo a ser consequência da métrica que a gente quer melhorar, porque a gente tem atleta, então o que você quer? Você não quer que a frequência cardíaca abaixe, você não quer que o limiar de lactato seja mais estável, você quer chegar mais rápido, você quer que a sua potência aumente para aquela velocidade, porque é isso que você vai ficar à frente. E, obviamente, como consequência disso,
você tem essa melhora fisiológica e muitas vezes acaba se invertendo os papéis e aí você fala, tá, e agora o que eu faço com esse número de lactato? Faz sentido isso, Gui? Exato. Então, é uma coisa importante isso que você comentou, né, que é outro assunto, outra disciplina, mas se nós fôssemos discutir as bases biológicas do estímulo que gera adaptação, vamos pensar o seguinte: eu quero melhorar a velocidade aeróbia do meu atleta, velocidade aeróbia ou a VVO2 máximo. Então a primeira coisa que eu tenho que saber, o que determina, qual é o principal determinante do VO2 máximo no nosso corpo? Eu te respondo, é coração, é aumento do volume sistólico. Então pera lá, qual o melhor método de treino, contínuo, intervalado, extensivo, intensivo, sprint, para aumentar o tamanho do coração? Né? Esse seria um ponto. Ou outro, se eu quero melhorar a minha resistência de velocidade, bom, resistência de velocidade tem a ver com limiar. Limiar tem a ver com capacidade oxidativa periférica, é um treino de mitocôndria, é um treino de angiogênese, né, capilarização. E aí eu tenho que entender o que causa a angiogênese, o que causa a biogênese mitocondrial, para escolher o melhor método de treino. Ou seja, eu estou treinando é adaptação. Eu não passo um treino de rodagem por rodagem. Eu passo um treino de rodagem porque é um excelente treino para melhorar efeito protetor da carga repetida, para melhorar a ação ou resistência excêntrica e, consequentemente, durabilidade. Os atletas que rodam mais quilômetros por semana tendem a ter maior durabilidade. Lógico, eles têm a parte neuromotora mais resistente porque eles estão acostumados a correr mais, por exemplo. Perfeito, Gui. E tudo está associado, está casado, né? Então, a fisiologia, a biologia, com a métrica motora, a matriz ali, que é a física, porque é ali que o aluno quer melhorar. E aí, na nossa aula de pós-graduação, Gui, tem duas métricas chaves, né, físicas, que a gente usa, que você podia falar um pouquinho para aguçar e o pessoal entender também que nos ouve, que são chaves para a gente determinar os testes e, consequentemente, os treinos, né? Que é a PAN e a VAN, né? Então, assim, por que PAN? Porque quando a gente trabalha com ciclismo, a gente usa a potência como métrica física primária e a VAN na corrida como velocidade. É isso? Fala um pouquinho sobre essas duas métricas, o que é e a importância dela para determinar esse modelo de treinamento, de metodológico que a gente está falando. Perfeito. Então, vamos lá. Tanto no ciclismo quanto na corrida, nós temos, quando a gente faz um teste incremental, por exemplo, uma potência ou velocidade onde nós alcançamos o consumo máximo de oxigênio, que é o nosso limite da produção de energia aeróbia. No ciclismo, potência, na corrida, velocidade. Esse dado é extremamente importante porque nós ancoramos o que é 100%. No momento que eu descubro a VAN ou a PAN, na verdade eu descobri 100% da velocidade aeróbia máxima, 100% da potência aeróbia máxima. Só se parasse aí já estava fantástico, porque eu só vou saber o que é 70, 80 ou 90 para criar uma prescrição de treino quando eu sei o que é 100. Só que, em muitos atletas, nós temos que aumentar a velocidade aeróbia máxima ou a potência para melhorar o desempenho. Então eu preciso entender quais são as variáveis fisiológicas, por exemplo, que determinam o tamanho da minha velocidade aeróbia máxima. Por que ele é 15 e não é 18? Por que é dos melhores do mundo é 25, 26, 24 por hora, por exemplo, né? A PAN, no ciclismo, ela é determinada por duas variáveis, VO2 e eficiência grossa lá, ou economia de pedal. Na corrida, VO2 máximo, igual no ciclismo, e economia de movimento. Então, quando eu meço no laboratório a velocidade aeróbia máxima, aquele resultado em velocidade, ele está, na verdade, sendo baseado num VO2 máximo e numa economia de corrida, que nós não estamos vendo, mas ele está no resultado do teste. A mesma coisa acontece com a potência. Então, uma coisa que eu falo, tem um artigo muito bom do Coyle, né, de A Fisiologia dos Campeões, que mostra muito isso. Ou seja, para eu ser campeão mundial de 5.000, 10.000 ou maratona,
Eu tenho que ter um VO2 alto, um limiar alto e uma economia alta. Então pronto, se eu corro muito bem, eu não sei quanto é meu VO2, meu limiar e minha economia, mas elas são altas, porque senão eu não ia correr bem. Essa é uma questão importante. Então não tem como separar o desempenho da fisiologia ou o contrário. Se a gente pega alguém que nunca competiu, mas vamos medir e falar assim, nossa, Sandro, o VO2 desse cara é 90, cara. Nossa, olha o limiar, 90% do VO2, esse cara consegue correr 81 mililitros. Esse cara vai ser recordista de maratona, pelo menos vai ser um excelente atleta, mas ele nunca correu. Mas eu não consigo separar a fisiologia do VO2 ou o contrário. Nossa, o Sandro estreou na maratona, qual foi o tempo que ele fez? 2h06. Sandro, qual é o seu VO2? Não sei. Seu limiar? Não sei. Vamos avaliar o Sandro. Vai dar um VO2 alto e um limiar alto, porque o Sandro com VO2 vai inventar 50, ele não vai correr uma maratona 2h06. Então está embutido. Essa é uma questão. Uma coisa que eu achei fantástica, Gui, que é que você trouxe a aula, um privilégio dos alunos da pós-graduação da terceira turma do Instituto Valorize aqui também, é que você trouxe ali um artigo, não sei se você lembra de cabeça o nome dos autores, mas assim, que foi na veia, a essência da sua aula, eu acho, né? Que você trouxe um modelo de as principais métricas para predizer. Você que está acompanhando esse episódio e quer se aprofundar mais no assunto, temos uma oportunidade imperdível para você. Curso Corrida de Rua, Ciência, Treinamento e Prescrição, ministrado pelo Dr. Sandro Rodrigues e grandes profissionais da área. Ideal para você que deseja melhorar o seu conhecimento ante os aspectos fisiológicos, metodológicos e biomecânicos da corrida, bem como ao treinamento de força específico para a modalidade. Temos um desconto especial para você aqui nos comentários, bem como o link do curso. Aproveite, tá imperdível. Resultado de uma outra corrida e assim, as variáveis fisiológicas aparecem como a quarta métrica em precisão, não que sejam ruins, mas antes dela aparece uma outra prova para predizer o tempo de uma outra prova. Eu acho que eu não fiz entender tanto pelo pessoal que não assistiu a aula, mas é isso, não é, Gui? Explica um pouco melhor. É exatamente isso. É um artigo do Noakes, né, um fisiologista da África do Sul, que tem até um título, o título já é muito bom, né? Velocidade pico na esteira, né? Velocidade aeróbia pico, como determinante de diferentes distâncias de corrida. E as distâncias 10, 21, 42 e 90. Agora, qual o melhor teste para predizer o desempenho nos 10 quilômetros? É correr 21, ou correr 16, ou correr 5, que não estavam nessa pesquisa, 5 e 16, mas com certeza vão predizer bem. Qual o melhor preditor dos 21? Na pesquisa não tinha 16, tinha 10, mas 16 deve ser um baita preditor dos 21, como 42 também é. Agora, mas por que esses desempenhos em distâncias diferentes predizem melhor uma distância fixa do que as avaliações fisiológicas? Por um motivo. O desempenho de 21, a prova de 21, todas as variáveis fisiológicas que a gente pode medir estão integradas. No 16 também, no 42 também, no 10 quilômetros também. Então, veja bem, se eu meço o desempenho de 10 quilômetros, eu vou resumir, mas eu estou medindo limiar, VO2, economia e durabilidade. Se eu faço um teste fisiológico na esteira incremental, talvez eu só estou medindo o VO2. Como é que uma medida única do VO2 pode predizer o desempenho num teste melhor do que aquelas que já fez a integração de pelo menos 4 variáveis fisiológicas? Não tem como. Então não pode ser surpresa avaliar o desempenho pelo desempenho. Na verdade, tinha que ser a regra. Entendeu? E aí, por algumas coisas, por uma precisão de pesquisa, aí sim se faz um teste mais fisiológico, que é essencial e, logicamente, foi ele que criou esse conhecimento que nós temos hoje, até para dizer que é melhor usá-lo só na pesquisa.
Perfeito, Gui. Obviamente, não vamos ser hipócritas ou demagogos aqui. Assim, a gente acabou de sair de um encontro com profissionais da área, assim, de 8 horas, 6 horas falando sobre o assunto. Mas, para resumir, para o pessoal do Resistência Podcast, que merece ser brindado com um cara como você aí. Mas, assim, nós vimos a teoria e fomos da teoria para a prática, né? Tem a Marcela agora, que é minha sócia, minha head coach da assessoria, e ela acabou de ter um desempenho muito bom no 70.3 do Rio de Janeiro, inclusive conquistando a vaga para o Mundial da Nova Zelândia, que ela vai agora. E a gente sabe que o carro-chefe dela no triatlon é o ciclismo em detrimento da natação e da corrida. E ela fez a prática alusiva a toda a teoria que nós discutimos aqui em sala. Tentar elucidar para o pessoal que está nos ouvindo aí, nos vendo. Ela fez basicamente 3 testes no ciclismo, né, Gui? Foi um teste incremental, um teste que você pegou o resultado desse teste incremental, a intensidade, e viu quanto tempo ela ficava, e depois um teste que é o mais parecido com o teste clássico do FTP. Resume aí, olha, eu sendo o nosso conteúdo de 4 horas, em alguns minutos, para falar brevemente como foi o desempenho da Marcela, o que você procurava em cada teste e a mágica que você faz depois que você tem esses 3 testes na mão. Tá, então vamos lá. Primeiro, o que nós fizemos? Já que você falou muito bem de VAN ou de PAN, nós determinamos, na nossa atleta, na Marcela, a potência aeróbia máxima. Como? Nós fizemos um teste incremental e a cada 2 minutos a potência aumentava e nós vimos qual era a maior potência que ela sustentava. Pronto. Então, a potência dela, 274 watts. Fechou. Vamos parar aí e pensar o seguinte. Nós vamos montar um treino intervalado para aumentar a potência máxima. Qual é a intensidade melhor para treinar? A máxima. Nós acabamos de determinar, 274 watts. Perfeito. Mas aí eu posso fazer uma pergunta. Qual a duração do tiro em 274 watts para aumentar a potência dela? 1 minuto? 2? Como é que eu vou saber? Aí nós fazemos o segundo teste, que é um T-limite na PAN. Ou seja, o segundo teste dela, para quem viu, ela aqueceu e aí nós colocamos a potência na dela, 274. É lógico que como é no ciclo ergômetro dela mesmo, isso tem uma certa variação. Ela iniciou um pouco mais forte, mas enquanto ela estava pedalando com uma potência média igual ou superior ao 274, nós botamos 270 como alvo, contou. E ela aguentou ficar 6 minutos e 30, vou arredondar para 6. Olha que dado importante. Ela vai fazer um treino intervalado 1 para 1. 1 minuto é 16% do tempo que ela aguenta ficar naquela carga. Então, para ela atingir o máximo, ela tem que fazer trocentos tiros de 1 minuto. Um descansa 1, ou um descansa 30 para recuperar pouco, para logo atingir o VO2. Então, esse teste com ela nos disse que os intervalados dela, por exemplo, de 3 minutos seriam excelentes. Por que 3 minutos? Porque é mais ou menos 50% do tempo que ela aguenta ficar no máximo, que são 6. E aí, um treino para ela de 5, 3 para 3, é um treino espetacular. Ela vai ficar ali 15 minutos, ou 6, 3 para 3, 18 minutos, é 3 vezes o tempo que ela aguenta ficar no máximo, que só são 6, de forma direta. Ok? Então, determinamos isso, que é espetacular para montar treino, para aumentar a intensidade, né, intervalada aí do VO2. Bom, só que nós também fizemos depois aquele treino teste clássico do FTP de 20 minutos, principalmente para retirar os 5% e fazer uma projeção. Mas esse 20 minutos do teste, que deu uma potência para nós, logicamente potência submáxima, de 233 watts, nós comparamos com a 274 watts e fizemos uma equação de regressão para predizer o que seria a P-hora dela, ou a potência realmente do limiar de potência funcional, e que deu 200 watts, 199, abaixo dos 233, que teria, dos 233 menos 5%, né? Daria 200 e alguma coisa,
que teria que ser por essa forma. Ou seja, nós individualizamos o treino dela e não pegamos a regra dos 5% e usamos para todo mundo, porque nós sabemos que nem todos os atletas não têm a mesma resistência. E aí alguns perdem 5%, outros 6%, outros 7%, outros 8%, e simplesmente nós conseguimos individualizar o FTP dela sem fazer um teste de 1 hora, que nós sabemos toda a dificuldade que é fazer um teste de 1 hora. Então isso que nós usamos, nós necessitamos de 2 testes, né? Mas melhora muito a eficiência da prescrição do treinamento. Perfeito, Gui, sensacional. E aí ficou fácil, né? Com essa quantidade de dados, a engenharia, a matemática vem à tona aqui, né? Sim. E aí depois a gente ainda continua brincando no Excel de predizer uma prova dela de até 5 horas, né? Com essa curva desenhada e pelas fórmulas matemáticas, nós idealizamos um treino de uma prova de 2, de 3, de 4 e de 5 horas, Gui. Sim, sim, exatamente. Jogamos como se fosse até para um Iron, por exemplo, né, um 180, falou, vai fazer um 180 em 5 horas. Né? Então nós estipulamos, vamos ver o quanto ela manteria aqui. É lógico que fizemos uma projeção. Se realmente ela estivesse treinando para um Iron, como vai ser no caso do meio Iron, vamos fazer um dia. O Sandro pode colocar e falar aqui, ó, vamos fazer um contrarrelógio, né, numa potência X e ver se ela está dentro daquilo que nós predizemos ou não, até para ter uma tática de prova e deixando bem claro, né, se ela aguenta, como nós fizemos ali, manter a potência durante 3 horas na potência X, lembrar que no caso dela vai ser um triatlo, ela não vai fazer a potência limite que ela aguenta, senão depois como é que corre, né? Não, e uma coisa muito legal, né, Gui? Também é para a gente ir encaminhando aqui para os 10 minutinhos finais e fechando, que aí vem assim, a luz, assim, o que a gente fala. Não existe regra, né? Não é só empatia, a gente lê e estuda a mesma coisa, porque mesmo às vezes não fazendo do jeito A ou do jeito B, mas usando a ciência, a prática. Eu, como treinador dela, nós fizemos pouco teste, porque eu acompanho ela o dia a dia. Então, você, muitas vezes, pelo estado de prontidão do atleta, você faz o ajuste de limiar, e se você tem um atleta na mão, às vezes o teste também você não precisa, porque cada treino é um teste, e você acompanha, vai subindo os limiares. E depois de ela passar por tudo isso aqui, sem a gente combinar nada, o FTP dela, que está imputado no Training Peaks, lá, porque ela treina para o Mundial lá, é 218 watts, e a conta que você fez sem conhecer, sem falar desse número, deu 221. Exatamente. A gente quase que acertou na loteria, e não é sorte, né? É ciência a nosso favor, não é isso, Gui? Exatamente. E o que nós pegamos, interpretamos o teste, ela se conhece muito bem, lógico, e o Sandro como treinador também, quer dizer, eles interpretam o dia a dia pelos treinos, nós temos o resultado do teste, e logicamente os resultados se casaram e que tende a ser o normal, e aí a importância da relação próxima treinador-atleta, né? Porque para entender mais isso daí é importante. Hoje nós temos muitos atletas de planilha, que nem sempre a gente tem uma possibilidade de estar junto com o atleta, muitas vezes a gente vê o atleta só na prova, né? Então perderia um pouco esse ajuste fino ali do feeling do treinador, né? Mas aí sim o teste acaba sendo mais importante. Por quê? Porque fazer um teste de FTP qualquer um pode fazer em qualquer lugar do Brasil. E aí, né, tem o teste, faz o ajuste do treino. O que o Sandro colocou aqui, que é uma coisa importante, é acompanhar o dia a dia para antecipar o teste ou não precisar fazer o teste, porque fala assim, não, isso aqui vai dar assim porque nós já sabemos. Ou seja, Gui, talvez fique de resumo para a gente também, que muitas vezes depois dessa aula da pós-graduação, depois do nosso podcast, então nós percebemos que às vezes a gente vê profissionais da área reclamando que não tem recurso, e às vezes falta muito mais boa vontade e estudar e ficar atrás dos livros, né? Investir numa pós-graduação, num livro, num artigo, ler, do que ficar jogando a muleta de eu não tenho lactato, esse teste é muito caro. Então, assim, eu me arriscaria a falar que na maioria esmagadora das vezes o que falta para o profissional trabalhar com excelência não é recurso, não é boa vontade e estudar, não é, Gui? Exatamente. Então, a questão principal é essa, o conhecimento aí é o básico do negócio. Primeiro eu tenho que ter conhecimento, depois eu tenho que saber aplicar o conhecimento que eu tenho, não é a mesma coisa, né? E eu tenho que ter vivência. A expertise como treinador,
ela realmente depende de 3 coisas. Maior conhecimento teórico possível, prática esportiva naquilo que você vai ser treinador é importante, porque te dá uma sensação, eu sei que muitos não gostam disso, mas sensação não se escreve em livros, não se coloca em palavras, se precisa se sentir, e aplicação do treinamento treinando várias pessoas. Então tem que ter essa integração. Eu já senti fazer triatlon, eu treino pessoas para fazer triatlon e eu estudo triatlon. Pronto. Se você fizer isso, você vai ser um excelente treinador. Gui, e minha última pergunta para fechar o podcast também, nosso aqui, né, para ir para os agradecimentos, assim, a sua mensagem final, mas eu tenho uma última pergunta, porque a gente sabe que está no seu projeto do Instituto Valorize, que vem coisa grande por aí também, que a gente sabe que você é uma referência da trail, do corrida de montanha, né? Então, assim, em breve a gente vai anunciar algumas coisas por uma referência como você, para cuidar, coordenar de pós-graduação, de coisa que a gente está desenhando junto, mas assim, o que desse contexto dessa aula a gente consegue transferir e utilizar na corrida trail, uma vez que o trail tem uma das características principais, que até eu mando meus alunos que me procuram tudo para você, né? Que é a imprevisibilidade, né? Que é diferente do tipo de terreno, às vezes a altimetria é totalmente diferente, né? Se está molhado, se está... O que a gente usa, qual a dificuldade, qual a facilidade de usar esses parâmetros só para avaliar, mas depois eu não posso usar o pace como métrica? Fala um pouquinho desse rebosteio aí pra gente. Beleza, então vamos lá. É exatamente isso que você comentou, mas assim, uma coisa que eu defendo muito, correr é correr. Se eu não tiver 1.000 metros rápido no asfalto, eu vou ter 1.000 metros rápido na trilha? Não tem jeito. Então, querendo ou não, um dos testes que eu faço é a relação V1000, V5000, porque eu preciso saber se aquele atleta meu tem déficit de velocidade aeróbia ou déficit de resistência aeróbia, ponto. Agora, determinando isso, eu preciso descobrir se meu atleta consegue se dar bem na trilha ou nas subidas ou não. E aí eu faço, por exemplo, um teste de 1 quilômetro numa subida de 10% e comparo com o resultado de 1 quilômetro no 0% numa pista. O quanto o meu atleta está perdendo. Eu sei, pelos camps que eu já fiz em Uberlândia, eu fiz 5, né, que chama TCAD, Training Camp de Alto Desempenho, que a elite da seleção brasileira perde, vou colocar aqui, 30% na subida. Então esse é um ponto. A elite da seleção brasileira tem 2,54 de média no 1.000 e perde 30% na subida. Ou seja, se você quer ser da seleção brasileira de trail, pelo menos você tem que correr 1.000 para 2,50 e perder no máximo 30% disso na subida. Senão, só aí já está fora. Ah, mas e a trilha? Perfeito. Também são atletas habituados a correr na trilha, tem uma dupla tarefa pequena. O que é dupla tarefa pequena? É correr e ver aonde você vai botar o pé ao mesmo tempo. Então é velocidade de corrida com cognição, né? A dupla tarefa limita o potencial fisiológico do atleta. Quanto menor for a dupla tarefa, mais eu corro na trilha achando que aquilo é o piso da pista. Quanto pior eu for de dupla tarefa, menos eu corro ali porque aquele piso me deixa com receio. E aí eu não consigo colocar todo o meu potencial fisiológico ali. Então a gente compara teste de trilha com teste de asfalto ou pista, teste de subida com teste de plano, e aí eu consigo criar o déficit do meu atleta, e aí logicamente eu foco ali para melhorar, que é o que a gente vê. Tem alguns atletas muito bons de pista ou de rua, que quando vão para o trail, ele desempenha bem, mas ele não ganha a prova, ou ele fica ali próximo. Por quê? Porque na trilha é um pouco diferente, ou na subida ele não está acostumado, entendeu? Sensacional, Gui. Agora vocês entenderam aí, cada vez que eu encosto para conversar com esse cara, eu quero ficar até amanhã, né? E a gente enrosca mesmo, daqui a pouco eu tomo dura da patroa, que 6h17, saí às 7 da manhã de casa, estamos chegando aqui. Então queria agradecer, Gui, queria que você também, mais uma vez, você é cadeira cativa aqui, literalmente cadeira cativa no Resistência Podcast, mas que você deixasse os 2 últimos recados. O primeiro recado eu queria que você deixasse para o profissional da área que trabalha, que gosta do Endurance e que ainda não
se matriculou na pós-graduação do Instituto Valorize, enquanto 800 pessoas já saíram na frente, fazem parte da primeira, segunda e a terceira turma que está aberta. E depois, deixa um recado também para o atleta mesmo, que não quer se envolver, não precisa estudar, não é da pós-graduação, mas um recado do seu coração para ele, o que ele deve fazer para melhorar ou continuar treinando, tá bom? Ótimo, então vamos lá. Primeiro, a pós-graduação, né, e falando especificamente aqui da Valorize, porque nessa pós que nós estamos, por exemplo, eu sei que tem outras e também em grande corpo docente, mas o Sandro, como coordenador, escolheu, né, uns profissionais que sim, não tenho o que falar. Eu vou dar um exemplo aqui do Herbert, por exemplo, que é um dos professores. O cara foi campeão mundial, master de 110 com barreira. O cara é pós-doutor. O cara é professor do mestrado e doutorado da Universidade Católica de Brasília. O cara agora, como treinador, treina os 2 filhos que são da seleção brasileira de corrida de 100 ou 110 com barreira, ela não lembra, o feminino, né, que é a filha dele. Ou seja, é animal. Então esse é um dos exemplos que eu poderia dar aqui. Ou seja, quem tiver na pós vai estar junto com um corpo docente extraordinário. E, sendo bem sincero, é a melhor e mais barata maneira que nós temos de nos atualizarmos. Hoje, moçada, para vocês terem ideia, o conhecimento no mundo dobra a cada 3, 4 anos. Então, cada vez mais tem mais coisa produzida na nossa área. E eu sei que a maioria de nós e de vocês aí não tem tempo para ficar lendo o último artigo, para ler o novo livro, e isso está sempre sendo jogado. Então, na verdade, a mensalidade de uma pós, e não estou falando do valor dela aqui, mas é extremamente barato, porque o professor aqui vai resumir, pelo menos nesse corpo que nós temos e da responsabilidade nossa, o que tem no mundo em 8 horas e está entregando aí para vocês. Então, sinceramente, se você está na dúvida, faz que vale a pena, porque é a melhor maneira que nós temos de atualizar o conhecimento. E um recadinho para fechar para os atletas? E o atleta, dentro do treinamento, não, como é que eu vou falar assim, existe uma grande diferença entre treinar e sair para correr. Treinar ciclismo e andar de bicicleta. E isso daí passa por um processo que depende muito da avaliação. Porque se eu perguntar, aquela velocidade de corrida representa quanto da sua velocidade aeróbia ou da sua resistência, se você não souber para que aquele treino está sendo feito, baseado em quê, você não está treinando direito. Porque, querendo ou não, eu preciso saber desses dados essa semana, para a semana que vem ser mais forte, na outra semana ser a de recuperação, e aí eu diminuo isso. Mas esse aumento ou diminuição de sobrecarga ou subcarga, vamos dizer assim, é baseado num percentual, num teste, num valor, numa medida. E por isso que é importante sempre nós estarmos avaliando. E, logicamente, se você tiver condição, contrate um treinador que ele vai saber te colocar nesse caminho com mais precisão. Sensacional, meu irmão. Tô louco para chegar esse episódio pro ar, que eu quero ver como ficou. Obrigado, gente. Até mais. Valeu. No próximo mês tem um outro professor aqui com a gente. Obrigado. Abraço. O Resistência Podcast tem o apoio de Emana, é ciência e performance ligados pelo fio que você veste. Instituto Valorize, excelência em pós-graduação. Avion Sports, vestindo triatletas, corredores e ciclistas. Flash Bike, ajudando você a pedalar melhor sempre. Café da Preta, o seu café especial de verdade. Resistência Podcast.